assistir, mamãe? Vai? Mamãe vai gravar um vídeo sobre a história dela quando ela era pequena. Ela era maior que você. Ela tinha 7 anos, perdeu a mamãe dela. Aí eu vou contar no vídeo, tá bom? Contando como que foi quando eu perdi minha mamãe, tá? Por isso que eu falo que eu vou ser pra você, mamãe, que eu não tive, tá bom, filha? Você vai escutar a história da mamãe, vai? Vai, meu amor. Mamãe já tá chorando, filha, antes de gravar. Misericórdia. Jesus, que vida difícil. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela te sustentará. Misericórdia. Ele tá vermelho, Senhor da glória. Eu tenho que passar alegria pro povo, não tristeza. Superação, minha gente, superei. Volta por cima. Olá, minha gente. Bem-vindos ao canal. Minha gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma parte da minha história que foi a parte mais difícil de superar, gente. Confesso que esse está sendo o vídeo mais difícil de gravar, pois eu vou contar uma parte da minha história muito triste. Confesso que foi a pior fase da minha vida, porém, gente, faz parte de quem eu sou hoje. É claro que, apesar de ser uma história muito triste, eu não posso deixar de compartilhar com vocês, porque eu sei que conforme vai aparecendo inscritos no meu canal que não me conhece pessoalmente, tem curiosidade de saber sobre essa parte da minha vida. Então, gente, é melhor gravar logo um vídeo, porque todo mundo fica sabendo logo de uma vez por todas, tá? Então, já peço que você deixe, por favor, gente, me dê essa moral, deixe seu like, já que foi um vídeo muito difícil para eu gravar, com a participação exclusiva da minha filhinha Alice Radassa, gente. Eu estou gravando e minha filhinha de 6 meses está aqui do meu lado, então se vocês ouvirem qualquer barulho, desconsidera, tá? É porque, gente, ela acabou de acordar, então para ela dormir agora vai demorar um pouquinho. Mas enfim, o importante é vocês ouvirem a minha voz, né? Como eu superei, hoje eu estou bem para falar sobre isso, então eu vou abrir meu coração aqui para vocês, tá? Então, gente, senta aí, pega uma cadeira, pega um cafezinho, se você não toma café, pega um copo de água, senta, relaxa, que lá vem história. Fazia parte, gente, de uma família normal. Eu, painho, maninha e meus 3 irmãos, sim. Eu sou a única filha dos 4 filhos que painho teve com a minha mãe. Eu sou a caçula. Muita gente acha que eu sou uma das mais velhas, porque desde quando eu perdi minha mãe, eu sempre, assim, quis cuidar, sabe, dos meus irmãos e tal. Por eu ser a única mulher também, teve muita coisa que eu tive que aprender logo cedo. Mas não, gente, eu sou a caçula, tá? Mas assim, eu aprendi a me virar desde cedo. Enfim, gente, no ano de 2001 aconteceu uma tragédia que mudou para sempre a história da minha vida. Eu morava na roça. Eu e minha família moravam numa roça muito distante da cidade. Para piorar, a gente morava numa cidade muito pequena, gente, interior de Alagoas. E ainda mais a gente morava na roça. Então, assim, gente, em 2001, então pensa, 20 anos atrás, as coisas não eram tão fáceis como é hoje. O acesso à ambulância não era tão rápido, sabe? Era tudo, assim, mais devagar. Não existia o WhatsApp, não existia algumas redes sociais que existem hoje. Então, assim, gente, era muito difícil o acesso de ambulância para onde a gente morava, porque a gente morava numa roça muito longe da cidade e tinha uma ladeira, gente, muito grande para poder chegar na cidade e conhecida como Ladeira do Barro Vermelho. Quem mora nessa cidade vai saber do que eu estou falando. É uma ladeira muito grande e quando chove, gente, dificultava o acesso da ambulância a essa roça, porque era uma ladeira do barro bem vermelho, sabe, bem escorregadio. Aí era muito difícil. Eu lembro que pra gente ir pra cidade, quando tava chovendo, a gente se melava todo nessa ladeira, às vezes a gente saía até escorregando, gente, era terrível. Hoje eu nem sei se asfaltaram, mas enfim, só pra vocês terem uma ideia de como que era difícil entrar nessa roça em tempo de chuva. Enfim, gente, a minha mãe começou a adoecer do nada, gente. Ela sempre ia para os hospitais, os médicos não sabiam o que ela tinha. Ela adoecia, às vezes inchava uma parte do corpo dela do nada. No outro dia desinchava, já amanhecia outra parte inchada. E minha mãe era nova, gente. Ela só tinha 33 anos quando ela faleceu. Sim, ela era muito nova. E enfim, gente, a minha mãe começou a adoecer do nada. E eu lembro que sempre ia os irmãos da igreja, porque o meu pai já era crente nessa época. Eu e meus irmãos não éramos crentes, a gente ficava em casa com a manhinha e meu pai ia para o culto na cidade. E ele sempre foi da Igreja Assembleia de Deus Missão. E, enfim, gente, eu lembro que ia muito crente dessa igreja fazer visita a gente, sabe? Faziam campanha, orava por manhinha. Só que manhinha não era crente, mas assim, sempre tinha culto lá em casa por causa do meu pai, né? E sempre a gente tava recebendo visita dos irmãos. E, enfim, gente, e nada da minha mãe melhorar, passava tempos e minha mãe não melhorava. Às vezes ela dava uma melhorada, às vezes piorava. E, gente, por incrível que pareça, mãe sentia que ela ia morrer. Porque, preste atenção no que eu vou falar, foi um dos fatos que aconteceu que mais me marcou.
Eu lembro que um dia ela fez uma reunião comigo, meus irmãos e painho. E ela deu uma missão para cada um. Ela falou, olha, eu tô doente, eu acho que mamãe não vai sobreviver, não vou viver muito tempo. E daí falou pro meu irmão mais velho, que é o meu irmão Adriano, cuidar da gente, né? Falou pra mim que era pra eu cuidar do meu pai. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei que é um vídeo muito difícil pra eu gravar. Manhã falou que era pra eu cuidar muito do meu pai, pra eu honrar ele. Eu lembro disso como se fosse ontem, gente. Sério, muita gente fala que eu tenho uma memória muito boa, e eu tenho mesmo. Só tinha 7 anos de idade, mas foi uma coisa assim, tão marcante, sabe? Que eu lembro de fatos, lembro de detalhes, como se fosse ontem. E assim, gente, por incrível que pareça, ela sentia que ela ia falecer. Ela sentia que ela não ia viver muito, porque ela fez essa reunião e ela falou pra gente que sabia que não ia viver por muito tempo. E nisso, gente, a nossa família era uma família muito unida, sabe? Uma família muito bonita. Causava até inveja, sabe? Em muita gente. Inclusive, fizeram muito mal, sabe? Pra minha mãe. Esse é um detalhe, assim, que eu não posso ir mais a fundo falar pra vocês, expor, porque não tem como eu falar o assunto e não tocar no nome das pessoas. Então, assim, gente, eu não vou tocar no nome de ninguém, sabe? Mas fizeram muito mal, sabe? Pra acabar com a vida da minha mãe. A inveja, sabe, gente? Fizeram até bruxaria, sabe? Pra minha mãe. Enfim, gente, resumindo a história. A minha mãe, um certo dia, ela amanheceu bem doente, não conseguia se levantar da cama, sabe, gente? E era assim, era muito imprevisível. Às vezes ela acordava bem, às vezes ela acordava mal. Então a gente nunca sabia quando ela ia melhorar ou quando ela ia piorar, sabe? Sempre indo para o médico, fazendo exame, e ninguém descobriu o que ela tinha, gente. Ninguém descobria. E cada médico falava uma coisa, porque minha mãe começou a ter filho muito nova. Então, assim, com 33 anos, que foi quando ela faleceu, ela já tinha 8 filhos. E o médico dizia que é porque ela tinha quebrado o resguardo e não sei o quê. E assim, gente, foi juntando várias coisas, sabe? E teve um dia, gente, que ela acordou. E eu não sei, gente, explicar pra vocês, mas eu senti algo diferente naquele dia. Eu tava sentindo uma coisa... Eu lembro, assim, que a sensação que eu tive naquele dia, quando eu me acordei, foi uma sensação diferente. E eu lembro, gente, também, que naquela tarde, a minha mãe, ela tava muito, muito mal. Tinha algumas pessoas lá em casa, não era culto, mas tinha algumas pessoas que eram crentes. E eu lembro que eu só ficava indo no quarto da minha mãe toda hora ver ela, porque ela tava muito mal, gente, muito mal. E apesar de eu ser criança, eu sentia que aquele dia tinha alguma coisa diferente. Parece que eu tava sentindo que manhã ia partir, sabe? Eu ficava toda hora indo no quarto ver ela. E eu lembro, gente, que eu mesmo sem entender o que estava acontecendo, aquela movimentação de pessoas dentro da minha casa. O meu pai muito angustiado. Meu pai sempre assim, gente, ele não demonstrava a tristeza dele, sabe? Ele, até hoje, ele é muito forte. Mesmo que ele esteja preocupado com algo, ele não é de ficar falando, sabe? Ele passa uma força muito grande. Lembro, gente, que eu fiquei assim da janela do quarto, porque... tinha um quarto, né? E tinha a porta do quarto dela e tinha uma janela. Que essa janela, ela dava para o alpendre da casa, né? Que muitos conhecem como área. Então eu tava nesse alpendre da casa, olhando pela janela. Então, lá de fora da casa, pela janela, eu via tudo que estava acontecendo no quarto dela. E eu lembro, gente, quando ela olhou assim para o canto e não piscou mais os olhos. Foi quando ela faleceu. E não piscou mais os olhos. Foi quando ela faleceu. Ela olhou e ficou com o olho parado. Naquele momento, gente, tá vendo? Eu disse pra vocês que era um vídeo difícil pra eu gravar, porque eu fico lembrando, gente, do que aconteceu. Eu não sofro mais como antes. A mãe, ela abriu o coração para Cristo antes de falecer. Ela era uma pessoa que ela não frequentava igreja. Eu e meus irmãos também não íamos. Pai, eu ia sozinho lá da roça pra igreja, sabe? A igreja era na cidade e era muito distante, gente. Eu lembro que ele tinha uma mobiletezinha, sabe? Pra quem não sabe, mobilete é quase igual uma bis, só que é um modelo bem mais antigo. Ele tinha uma mobiletezinha e ele ia do sítio sozinho à noite pra cidade, para o culto. E eu tenho certeza, gente, que essa fé dele foi um dos motivos que nos mantinha de pé. Porque eu creio que se não fosse a oração do meu pai, se não fosse o clamor dele pela vida de manhã, eu acho que manhã tinha partido bem antes.
sabe? Porque, gente, ela demorou assim, doente. Ela não adoeceu e morreu no outro dia, não, gente. Às vezes ela tinha melhor, às vezes não. E eu creio que Deus só estava esperando, sabe, gente, ela dizer sim pra ele. Porque no último dia da vida dela, ela disse sim. Então, assim, eu posso falar, minha mãe, ela aceitou Jesus antes de falecer. E essa é a minha maior alegria, gente, é saber que antes de falecer ela aceitou o Deus que hoje eu sirvo, o Deus que mudou a minha vida. Eu tinha tudo, gente, para ser uma pessoa depressiva, uma criança triste, uma criança que chorava pelos cantos, mas eu tinha uma escolha. Ou eu vivia triste, depressiva, ou eu fazia disso para mim uma lição. Ou eu pegava isso que aconteceu comigo, superava, para transmitir para as pessoas. Olha, eu passei por isso e isso, mas eu superei. Então você também vai superar. É isso, gente. Tudo que acontece na sua vida de ruim, você tem duas escolhas. Você vai ficar sofrendo, se lamentando por isso, se martirizando, angustiada. Ou você vai se erguer. Gente, isso deve estar estranho. Ou você vai se erguer, vai botar um sorriso na cara, ainda que a vontade seja de chorar. E você vai bater no peito e falar: o meu Deus é maior que tudo isso. O meu Deus é um Deus que, apesar das lutas, me permite sorrir todos os dias. E é isso, gente. Eu tenho um problema como você. Mas eu escolhi ser feliz, independente do que aconteceu. Gente, foi difícil. Eu tô falando isso pra vocês hoje, mas eu chorava escondido do meu pai, dos meus irmãos. Muitas vezes. Até porque, gente, eu era filha caçula e a única menina. Então pensa, gente, a ausência da mãe causa uma tristeza muito grande, principalmente quando é filha, né, mulher. Mas enfim, gente, eu tinha uma missão, que era cuidar, ajudar a cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa. Então, assim, desde muito nova, meu pai me ajudou a fazer muitas coisas em casa. Eu lembro que eu e meus irmãos ia pra cacimba. Alguns não vão conhecer essa palavra, né? Porque eu sou do Nordeste, então, assim, gente, tem umas palavras que outros estados não vão conhecer, mas cacimba é tipo um poço, sabe? Então, gente, a gente ia pra cacimba, pegar água, botava um balde na cabeça e subia pra casa. Cansei de ir com bacia de prato, lavar prato no rio. Antigamente a gente lavava prato era no rio, né? Então assim, gente, eu aprendi a me virar desde muito cedo. Coisa também que eu esqueci de comentar. O meu avô, o pai da minha mãe, faleceu quase no mesmo dia que ela. Se eu não me engano, foi 2 dias depois que ela. Então pensa, gente, se uma morte na família já deixa abalado, né? Quem dirá duas. Então assim, gente, a família ficou super dividida, sabe? Porque morreu tanto a minha mãe como o pai dela, gente. Então, assim, pensa a dor. Foi dor em dose dupla na família. Então, assim, parece, assim, cena de filme, né? Mas aconteceu, gente. Infelizmente, aconteceu na minha família. Aí começa a nossa história na igreja. Como minha mãe faleceu, o meu pai já era evangélico, da Assembleia de Deus Missão, que é a igreja que nós somos até hoje, ele começou a levar a gente para a igreja. Então, daí ele já não ia mais de moto, ele ia de carroça. Então, assim, gente, sim, eu andei muito de carroça já na minha vida. E eu lembro que a gente ia e pai levava até alguns vizinhos que não tinha carro. Aí aquele monte de criança na carroça pra cidade. Gente, era uma festa. Eu sinto até saudade dessa época, sabia? E aquele monte de criança na carroça. Na volta a gente parava numa vendinha lá, comprava um monte de pipoca. E a gente ia conversando e cantando da harpa. Ai, gente, era muito bom. A gente se reunia com os filhos de um presbítero pra ensaiar os hinos da harpa. Aí tinha culto no lar. E os hinos que a gente cantava reunia um monte de criança, como fosse um coralzinho, para cantar os hinos da harpa. Então, assim, gente, foi os primeiros hinos que eu aprendi, foi os hinos da harpa. Naquela época, gente, eu lembro que durante muito tempo, eram os irmãos da igreja que se reuniam para comprar o nosso uniforme, sabe, do conjunto. Que eu e meus irmãos fazia parte do coralzinho das crianças. E como o meu pai, gente, ele não era aposentado, não tinha salário, os irmãos se reuniam para comprar o nosso uniforme. E, gente, eu sei que meu pai não ficava feliz com aquela situação. Pensa, qual o pai que gosta de ver os outros se reunindo para comprar o uniforme do seu filho porque você não tem condição? Mas ele aceitava, gente. A gente sempre foi humilde, sabe? E todo ano, gente, todo ano tava lá, eu e meus irmãos, tudo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, com o nosso uniforme. Eu vou deixar até uma foto aqui passando. Gente, enfim, o meu pai conseguiu se aposentar depois de um tempo e daí ele conseguiu comprar o nosso uniforme. Glória a Deus. Mas, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. A gente comia comida simples. Era ovo, era salsicha, macaxeira, que em alguns lugares se chama de mandioca. Mas, gente, nunca faltou o nosso café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta. A gente podia não ter o que lanchar à tarde, porque naquela época lanche era luxo.
lanche da tarde, e era para os ricos praticamente, para quem era muito bem de vida. A gente não tem isso não, gente. Se a gente tava com fome à tarde, a gente ia comer um pedaço de macaxeira, ia chupar laranja no sítio, chupar manga. Não existia isso de o lanchinho da tarde, sabe? Mas assim, gente, nunca faltou a nossa refeição na nossa mesa. Nunca. Deus sempre cuidou de tudo, gente, sempre. E eu posso falar, sem dúvida nenhuma, o meu pai, ele foi um guerreiro. Gente, ele passou mais de 15 anos da vida dele viúvo, se dedicando aos filhos. E aparecia pessoas pra casar com ele, mas ele tinha muito medo, sabe, de casar e a pessoa fazer os filhos sofrer. Ele não quis colocar alguém dentro de casa, sabe, e judiar da gente. Então, assim, gente, isso é um motivo que até hoje eu falo, obrigada, pai, obrigada. Ele tinha todo direito, gente, de casar, todo direito do mundo. Mas ele que escolheu, foi a opção dele, ficar 15 anos viúvo, se dedicando aos filhos. E assim, gente, eu sou grata a ele eternamente, gente, porque ele parou a vida dele durante mais de 15 anos para viver a nossa. Ele deixou os sonhos dele de lado para poder viver os sonhos dos filhos, sabe? Deixou de comprar roupa para ele, para ver a gente tudo arrumadinho na igreja. Gente, a gente usava calçado simples, mas a gente sempre tinha um calçadinho nos pés, sabe? A gente nunca andou descalço, nunca andou fedendo, nunca. Eu lembro, gente, que meu cabelo era grandão e bem cacheado, muito maior do que é hoje. E ele penteava o meu cabelo, gente, ele fazia trança no meu cabelo, ele lavava o meu cabelo assim que a mãe faleceu. E assim, gente, meu pai ele é um guerreiro mesmo. Mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. É isso, minha gente. Essa é a parte da minha história que talvez vocês não conheciam, tá? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, gente. Se inscreva aqui embaixo. Estou começando agora no YouTube, mas eu tenho muita coisa boa para compartilhar com vocês, tá bom? Essa é uma história não muito boa, claro, mas o final, gente, a moral da história é: você vai superar, tá? Você vai superar. Quando a gente passa por uma luta, a gente acha que nunca vai ter fim, que nunca vai poder sorrir de novo. Mas eu sou a prova viva, gente, que você vai superar. Nós temos um Deus que é quem nos conforta, é quem nos dá o consolo. E esse é o motivo, gente, de eu sorrir todos os dias. Você que me assiste, vê eu toda alegre nos vídeos, não acha que eu tive essa história triste lá atrás, né? E sim, gente, eu tive. Mas eu escolhi superar, eu escolhi demonstrar alegria. Eu escolhi espalhar alegria para as pessoas, gente. E é isso que você tem que fazer. Você não pode pegar a sua dor e descontar no primeiro que aparecer na sua frente. Não. Se você sofreu, que você está sofrendo, pensa bem. Tudo é aprendizado. Essa dor só vai te fazer ficar mais forte. Não é verdade? Eu aprendi muito, gente. Hoje eu já dava muito valor ao meu pai, gente. Mas depois de ter perdido a minha mãe, eu vi, gente, que os nossos pais não são eternos. Até a Alice está confirmando, né, Alice? Então, hoje, gente, eu dou muito mais valor ao meu pai. Não só ao meu pai, mas todas as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu sei, gente, que a vida, ela é igual uma vela, né? Tem uma mensagem que diz que a qualquer momento Deus pode soprar e a pessoa partir dessa vida para outra. Então, dá valor a quem está do seu lado. Filhos, pelo amor de Deus, dá valor ao seu pai, dá valor à sua mãe. Porque, gente, só quem perdeu como eu sabe falar o quão é difícil viver sem o pai ou sem a mãe. Eu superei, gente, mas eu não posso falar. Eu vou mentir se eu falar pra vocês que não tem momentos que eu penso, caramba, eu gostaria que minha mãe visse isso. Caramba, eu gostaria de compartilhar isso com a mãe. Quando a minha filha nasceu, por exemplo, foi um dos dias que eu pensei, como eu gostaria que minha mãe conhecesse a netinha dela. Ai, como eu queria que ela pudesse pegar a Alice nos braços. Então, gente, até hoje tem momentos que eu sinto sim saudade dela. Eu sinto saudade, não vou mentir. Não vou dizer que eu me acostumei, porque tem coisa, gente, que só uma mãe entende, né? Principalmente a gente que é mulher, tem coisa assim, claro, gente, que meu pai sempre, eu e ele sempre foi um livro aberto, sabe? Sempre desabafei tudo com ele, sobre namoradinho, sobre paquera. Se eu tava paquerando uma menina, eu já ia lá, pai, o que o senhor acha disso? Assim, claro que às vezes eu escondia, né? Somente quando era alguém que eu sabia que eu não ia gostar. Mas assim, gente, quando eu queria namorar com alguém, eu nunca tive medo de falar com meu pai, sabe? Nunca. Eu sempre falei, pai, eu tô gostando desse menino, o que o senhor acha? Pai, esse menino vem pedir o senhor pra namorar comigo, viu? Sempre foi assim, gente, sempre. Eu nunca tive meu pai como um monstro, como um bicho de sete cabeças, né? Inclusive, pais, se seus filhos estão te vendo dessa forma, então você tem que repensar. Se seu filho te vê como um monstro, tem medo de falar com você, desabafar, cuidado, gente. Porque se o filho, ele não acha um ombro amigo dentro de casa, ele vai achar na rua. Por isso que a gente tem que ser, gente, um amigo do nosso filho, um amigo da nossa filha. E, gente, a minha meta de vida é ser pra minha filha a mãe que eu não tive.
Porque eu sei a falta que uma mãe faz. Então eu falo para meu Deus todos os dias, Deus, me dá bastante anos de vida, bastante saúde para eu ser para minha filha a mãe que eu não tive, sabe? E por incrível que pareça, apesar de eu ter convivido com minha mãe só até os 7 anos de idade, tá com sono. Apesar de eu ter convivido com a minha mãe só até os 7 anos de idade, gente, eu lembro de detalhes, de flashes, sabe, com ela que eu vou guardar para sempre, aqui e aqui. Eu lembro de pequenos momentos, mas são pequenos momentos que eu penso, poxa, minha mãe era incrível. Poxa, obrigada, Deus, por ter me permitido ter uma mãe maravilhosa. Apesar de eu ter convivido pouco tempo com ela, ela deixou um legado eterno, que eu jamais vou esquecer. Tá bom? Então é isso, meus docinhos. Essa foi a parte da minha vida que alguns de vocês não conheciam, tá? Vou deixar aqui minhas redes sociais, tá bom? Deixe, por favor, o seu curtir e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Se vocês já viveram algo parecido, conta aqui, gente. Vamos interagir aqui nos comentários, que eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? E eu vou continuar orando por todos vocês, para Deus dar vida longa para vocês, para os pais de vocês. Dê muita sabedoria para vocês, filho, amar e cuidar dos pais de vocês. Lembre-se, quem honra o pai e mãe, vive mais. É bíblico. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor te dá. Então, quem honra pai e mãe, vive mais. Quer viver muito? Honra o teu pai e tua mãe. Segredo só para as amigas. É isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou cuidar da minha bebê. Tchau. Até a próxima, minha gente.